Sejam todos muito bem-vindos ao Milhas 360, o seu canal de milhas aéreas. E estamos aqui de volta depois de uma viagem para Aracaju, então ficamos aí uma semana offline. Inclusive, convido vocês aí a acompanhar aí, que a gente vai estar soltando aí durante os próximos dias, todos os passeios que a gente fez por lá, né? Para prestar esse serviço para vocês de guia turístico, né? Vamos mostrar os passeios, o que tem de bom neles, o que não tem de legal, como chegar, as melhores formas, algumas dicas, né? Alguns hackzinhos que a gente descobriu lá. Então, vai ser uma série nova que a gente vai estar lançando aí, chamada My Trips, e aí a gente vai começar por Aracaju, depois eu vou trazer outras, né? Que a gente tem aqui guardada para a gente estar compartilhando com vocês, né? Todo esses locais, né? Caso vocês vá visitar, né? Ou de repente surge um interesse, né? Em conhecer aquele local, vocês já vão munidos de informação, beleza? Então vamos lá. Nosso assunto de hoje, mais uma vez, é trazendo para vocês um resultado fantástico que um cliente nosso de gestão de milha, inclusive foi o último que entrou na nossa carteira, conseguiu já na sua primeira emissão, né? É o que eu falo, cara. Até hoje a gente não teve nenhum cliente de gestão de milha, né? A gente já passou aqui uma boa quantidade de clientes que não teve resultado já na sua primeira emissão, né? Então, no último vídeo a gente trouxe um resultado fantástico aí, de mais de 70% de economia que a cliente teve, né? E hoje vamos trazer um outro resultado também muito bom desse cliente que está indo visitar o filho em Montreal, né, lá no Canadá, né? O filho dele mora lá, está vindo aqui para Salvador visitar ele, passar alguns dias aqui, e eles vão voltar junto com esse filho, né, lá para Montreal. Então, a gente fez uma análise, né, da carteira dele, o que ele tinha, o foco principal dele era Azul, então a gente procurou utilizar ao máximo as milhas Azul, e tinha realmente uma missão muito boa lá pela Azul, e a gente estava esperando uma oportunidade surgiu, e aí eu vou compartilhar aqui com vocês quais foram as estratégias que nós utilizamos, né, para viabilizar essa viagem, trazer o máximo de economia possível para esse cliente e que resultado ele alcançou no final das contas. Beleza? Compartilhar aqui a tela com vocês. Eu fiz esse documentozinho aqui para a gente ir acompanhando passo a passo, né, do que ele passou de demanda e qual foi a estratégia que a gente utilizou para esse cliente conseguir ter uma economia de mais de 50%. Bora lá. Ele queria fazer esse voo aqui, Salvador-Montreal, né? Um voo da Copa, né? 2 passageiros, vai ele e a esposa, certo? Saindo dia 29 de maio e voltando 18 de junho, certo? Então, esse voo aqui estava custando R$ 12.302, né? E a gente foi mapear e tinha um voo, né? Ele, inclusive, tem um Companion Pass para utilizar. A gente pensou em fazer uma estratégia de mandar ele por Fort Lauderdale, mandar para o Canadá, né? Só que quando a gente foi fazer as contas, estava saindo mais caro do que a gente utilizar essa estratégia aqui, né? Uma vez que ele teria que comprar o voo pagante, né? Para o parceiro ter dinheiro, a passagem cortesia, e quando a gente botou na ponta do lápis, ia sair bem mais caro do que essa estratégia que a gente utilizou aqui nessa emissão. Beleza? Então, a gente então só mostrar aqui, primeiramente, o voo, né? Esse mesmo voo estava custando 594 mil milhas, né? E 947 de taxa de embarque, já com malas inclusas na ida e na volta, que era um pré-requisito deles. Beleza? Então, como é que a gente fez essa estratégia para ele economizar? A gente, primeiramente, surgiu uma oportunidade, né, entre Livelo e Azul, estava dando 80%, né, de bônus. A gente aproveitou, né? Como eles eram já assinantes do Clube Mil há mais de um ano, eles tinham 80%. Então, a gente fez a transferência bonificada, né, de 200 mil,
como essa cliente já tinha também, tinha 200 e poucos mil, embaixo eu vou lhe dizer o número exato, a gente só precisava de 200 mil para fechar o número quase certo de milhas que eles precisavam. Então, a gente usou o hack do carrinho, junto com a transferência bonificada, a gente conseguiu um milheiro na Azul a 12,40 nessa transferência. Eles tinham 20 mil na Livelo, a gente só pagou por 160 mil, né? E o valor de 160 mil foi 4.464, certo? E aí, eles viraram 360 mil milhas. Se você dividir aqui o 4.464 por 360, vai dar os 12,40, né? Lá dentro da Azul, que é um milheiro bem barato, né? Isso ajudou bastante a eles baratearem essa passagem. Então, como ela já tinha, essa cliente já tinha 235 mil milhas, 784, quando chegou os 360, aqui o saldo dela, ela até mandou uma foto do celular dela, com os 595, 784 pontos, né? Lá dentro da Azul. E a passagem, ó, como vocês estão vendo aqui embaixo, 595. Então, depois que a gente fez essa emissão, só vai ficar 1.000 milhas lá, 1.784 milhas lá apenas, né? A gente otimizou ao máximo a utilização dessas milhas, gastou o mínimo necessário para eles terem a maior economia possível, certo? Então, a gente fez as emissões, né? Então, eles utilizaram as 594 mil milhas, mais 947,16 de taxa de embarque, né? Já com mala inclusa. Então, como é que ficou a economia desse cliente, né? Em uma passagem de 12.302, né? Eles pagaram 4.464 pela transferência bonificada, certo? Mais 947,16 pelas taxas de embarque, tanto na ida como na volta, tendo um investimento total de 5.411,16, certo? Outro detalhe, esse valor da transferência bonificada, né, que a gente fez da Livelo, ele parcelou em 12 vezes a compra dessas milhas. Então, já fez uma amortização aí bem tranquila, coisa que se ele fosse comprar passagem direto na Copa, por exemplo, ele não poderia fazer esse parcelamento. Então, ele já teve essa outra facilidade aqui proporcionada por essa estratégia, certo? Então, ele nessa emissão, né, ele teve economia de 6.890,84, 56,01% de economia, certo? Então, é o que eu digo, cara, quem hoje gasta com mais de 15 mil no cartão, não tem um gestor de milhas, olha só o tanto de oportunidade que você está deixando na mesa, simplesmente por ou desconhecer esse serviço, né? Ou às vezes você achar que é um serviço caro. Cara, todos os nossos clientes na primeira emissão já pagaram a anuidade, 100%. A gente não teve um caso até hoje da primeira emissão internacional em que ele já não pagou totalmente o seu investimento. Então, assim, Marco, pô, cara, eu gostei desse serviço, eu quero que você faça isso para mim. Então, quais são os pré-requisitos aqui que nós do Milhas 360, né, exigimos para ser nossos clientes, né, de gestão de milhas? Então, pré-requisitos são simples, gastar acima de 15 mil no cartão de crédito mensalmente, né, e fazer pelo menos 3 viagens nacionais e uma internacional durante o ano, certo? Então, se você se enquadra nesse tipo de perfil, então, tranquilamente você pode ser o nosso cliente. Claro que existem exceções, né? A gente tem clientes, por exemplo, que eles não viajam internacionalmente, mas são empresários que viajam praticamente 2, 3 vezes no mês para dentro do Brasil. E geralmente são passagens em cima da hora. Então, mesmo que a gente não consiga baratear comidas, a gente vai conseguir a melhor opção para aquele cliente, né? A melhor rota para que ele faça o voo mais barato possível naquele dia. Então, a gente também consegue usar estratégias avançadas de milhas, como tabela fixa, né? Como skip leg, né? A gente faz uma roteirização, às vezes, um pouco diferente e, às vezes faz quebra de trecho também, às vezes ajuda também a baratear. Então, de qualquer forma, o nosso cliente vai ter um agente de viagem especializado em milhas, né? Que é um grande diferencial nosso, trabalhando para ele ali o tempo que ele precisar do serviço. Então, tudo que envolve a viagem dele, não só o aéreo,
às vezes hospedagem, né? Uber, a gente já orienta ele a comprar sempre o voucher, né? Acumulando milhas, né? Por dentro da Smiles. A gente explica como são feitas as compras bonificadas, né? Então, o acúmulo do cliente, a gente faz uma consultoria dos cartões dele, a gente vê quais são os cartões que não fazem sentido para a realidade dele, quais são os cartões que ele pode conseguir com a renda dele, com a realidade atual dele, né? Então, assim, tudo isso aí, e muitas vezes a gente tem clientes também que não viajam para fora, mas tem uma família grande, 4 pessoas, então, e também já se paga muito facilmente, né? Principalmente clientes que se organizam em suas viagens, né? Os clientes que viajam sempre em cima da hora, né? Decidem com uma semana, 2 dias para viagem, é muito difícil a gente conseguir uma redução, né? Em, em passagens aéreas, a não ser em casos específicos, mas na grande maioria das vezes é muito difícil a gente conseguir baratear com milhas, mas a gente utiliza outras estratégias, né? Milhas é apenas um meio que a gente utiliza, né? A gente tem hoje mais, cara, são diversas ferramentas, a gente usa consolidadora, a gente usa estratégias de quebra de trecho, tabela fixa, a gente usa skip leg, né? São várias outras estratégias que a gente utiliza, né? Muitas vezes a gente usa multimodais, né, de transporte, né? O cliente fica muito bitolado no aéreo, mas às vezes tem uma opção dele viajar, por exemplo, para uma cidade que tem um trem que te leve ele até o destino que ele quer. Então, às vezes, muitas vezes, você quer ir, por exemplo, para Amsterdã, mas Düsseldorf, por exemplo, na Alemanha, está muito mais barato. Então, a gente pode mandar ele para Düsseldorf e tem um trem de 1 hora que leva ele até Amsterdã, por exemplo. Então, existem também essas outras estratégias que a gente utiliza para tentar, né, ajudar nosso cliente a fazer sempre uma viagem interessante, barata e com o melhor custo-benefício possível para ele, né? Fora que a gente economiza um tempo gigantesco dos nossos clientes, né? Os nossos clientes não precisam lá entender que pré-requisitos eles precisam para entrar, se vão precisar tomar vacina, se eles vão precisar contratar seguro viagem, onde contrata, hospedagem, Uber, como é que ele pega Uber lá naquele país, se tem Uber, se não tem, que aplicativo ele pode usar lá, por exemplo, para fazer refeição, como é que ele compra ingresso para determinada atração. Então, tudo isso a gente senta com o cliente e procura ajudar ele da melhor forma possível, né? E cliente, inclusive, a gente tem muitos parceiros em vários países, né? A gente tem cliente que às vezes foi para o Chile, quer fazer um city tour lá, a gente tem parceiro lá. Tá indo para Portugal, quer alguém lá para fazer alguns parceiros específicos, a gente tem também parceiros lá. Então, a gente também tem, se a gente não tiver parceiro, a gente faz parte de vários grupos de agentes de viagem, que a gente troca figurinha, a gente pede auxílio, um vai indicando parceiros de outros países para outros. Então, assim, acesso nós temos e, consequentemente, os nossos clientes também terminam tendo esses acessos. Beleza? Então, pessoal, fica aqui mais esse demonstrativo do quanto esse serviço de gestão de milhas é importantíssimo para quem gasta bem no cartão e ainda não utiliza o mercado de milhas para viajar. Então, vocês estão deixando muita grana na mesa, estamos aqui para fazer você deixar de perder dinheiro todos os dias. A gente transforma os seus gastos do dia a dia em viagem, cara. Muito. Eu vou trazer aqui um outro vídeo só para vocês entenderem o poder das compras bonificadas, né? Essa cliente que a gente mostrou no último vídeo, né? Teve uma economia de mais de R$18 mil, né? Na viagem dela. Ela entendeu bem como é que é o conceito de compras bonificadas e eu vou trazer para você no detalhe quanto foi que ela conseguiu acumular. Beleza? Então, meu nome é Marco César, gestor de milhas, especialista em milhas aéreas. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!